tudo bem com vocês? Está iniciando mais um episódio do nosso Publicast. Eu sou a Fabiola. Rebeca Viana. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o Léo Rosa, que é fotógrafo gastronômico. Ai, que delícia. Boa noite, galera. Satisfação demais estar aqui junto com vocês, meninas. Espero que a gente tenha um papo tranquilo e de boas. Igualmente. Léo, conta pra gente como foi o começo da sua jornada. Então, foi um começo meio conturbado, né? Sério? Na maioria das vezes, acho que o pessoal pensa que as histórias precisam ser bonitas desde o começo, né? É que eu gostava muito da área e eu fui me aprofundando e tal. Pra mim não foi nada disso. Eu vim de uma decepção anterior. Eu tinha uma empresa junto com um amigo. Essa empresa chegou ao final de vida dela. A gente tinha uma sociedade, ela acabou sendo interrompida. E a única coisa que me restou desse início, né, foi uma câmera que eu tinha ganhado de presente da minha mãe. E chega a ser até engraçado no meio dessa história, porque a minha mãe nunca foi uma pessoa de apoiar o empreendedorismo, né? De apoiar que eu tivesse uma empresa, por exemplo. Mas, coincidentemente, ela foi a primeira pessoa a investir na minha empresa, porque se ela não tivesse me dado essa câmera, eu não teria continuado. Sem querer, né? Exatamente. E essa câmera foi ganhada de aniversário. Depois a gente tinha uma empresa assim muito bem consolidada, muito grande, fazia produções muito bonitas aqui na cidade. Era de fotografia mesmo? Era uma empresa de imagens aéreas, então a gente fazia captações com drone. Nossa, foi muito áreas bem diferentes, né, que você Não, seguiu. não é diferente, ao mesmo continua tempo no audiovisual assim, ali, né? Porque no caso vocês... Mas que bacana, cara. Uhum. E aí depois essa empresa chegou no final e eu queria continuar fazendo produções no audiovisual, vídeos especificamente, né? Sim. E como eu já fazia todo tipo de vídeo, eu peguei a única câmera que me restou e fui nos comércios oferecendo os vídeos que eu já fazia. Só que a gente precisa lembrar que nessa época eu tinha aí, talvez, 16 anos. Nossa, muito novo, começou uma empresa, Eu não tinha carteira de motorista, eu não tinha uma condição financeira tão favorável, então eu pegava ônibus, ia até os estabelecimentos e fazia prospecção, né? Perguntava, você quer fazer e tal. Mas um adolescente, né? Não tem muita estabilidade financeira, às vezes nem emocional. E aí, passei em muitos comércios, levei muitos nãos nessa semana pós finalização de empresa ali, né? E teve um dia que eu fui em Guriri, de ônibus, novamente, e passei o dia inteiro recebendo nãos de comércio. E todo tipo de comércio, farmácia, hotel, material de construção, passava em todos os lugares oferecendo. Ninguém queria fazer vídeos. E aí, esperando o ônibus pra voltar, mais uma vez, sem ter fechado nada, eu vi um estabelecimento abrindo do outro lado da rua. E eu tava no ponto, tinha que esperar o ônibus de qualquer jeito. Por que não, né? Tá aqui na minha frente. Pior que tá no Tiririca, fica, né? O Tiririca já trouxe esse lema pra gente. E fui no estabelecimento, falei, olha só, eu faço vídeo. Só que eu ia bonitinho, né? Eu ia com um tablet pra mostrar os vídeos que eu já tinha feito, todo arrumadinho e tal, alinhado. Só que eu já tava tão cansado que eu abri mão de todo o meu discurso e só olhei pra mulher e falei, moça, olha só, eu faço vídeo, você quer fazer? E deu certo, eu tô cansado de explicar já. Só se você quiser, a gente fecha o negócio aqui. O simples câmera e um funciona, sonho. aí, ó. Uma prova de... Eu tenho uma câmera e um sonho, me ajuda. Aí ela falou assim, olha, eu não quero vídeo não, mas eu tô precisando fazer foto de um cardápio novo que eu tô mudando aqui. Você faz foto de comida? Eu olhei pra ela. Eu posso fazer, se você Faço. Nunca tinha feito na minha vida. Só que eu sou de uma filosofia que é o seguinte: se eu sei que eu dou conta de fazer uma coisa, primeiro eu jogo o chapéu pro outro lado do muro. Depois eu dou um jeito de ir buscar. Eu vou descobrir um jeito de pular o muro e ir lá pegar meu chapéu de volta. Mas pelo menos eu joguei. Porque tem coisa na vida que se a gente não arriscar, se a gente não colocar assim a cara a tapa, as coisas não acontecem. E aí acho que, já que essa é a câmera, né, eu queria até deixar de recado aí pro pessoal. Tanto da área de publicidade, quanto de qualquer outra área também. Se você sabe que tem uma habilidade, consegue fazer alguma coisa e não se colocar à disposição da vida pra fazer isso, né? Se jogar às vezes, as coisas não vão acontecer. Então a gente precisa realmente se abrir e receber as coisas que a vida traz pra gente, né? Foi o que eu fiz nesse momento. Tem que sair do conforto, né? Porque se você ficar ali
E inércia nada vai acontecer, queridos. Exato. Não vai. Exatamente. Tem que... Não vem do céu. Não tem como. E a zona de conforto dele saiu literalmente aos 16 anos, né? Muita gente não sai. Que zona confortável é essa? Eu não sei o que é esse negócio, não. Nossa, mas já começou assim, né? Começo. O primeiro trabalho já foi como fotógrafo de alimentos. Aí eu tive 6 dias pra aprender o que fosse possível nesse tempo, né? Porque já era na outra semana que eu precisava fazer esse trabalho. Consumi conteúdo do YouTube, o que deu, e fui pro trabalho, fiz as imagens, a chefe de cozinha gostou, a dona do estabelecimento gostou, se eles gostaram, eu gostei também. Então, eu que vou não gostar? Claro que não. Só que hoje eu olho, essas imagens são horrorosas. Horríveis. Não, mas isso em quando? Quanto tempo atrás isso? Não sei, vamos fazer as contas. Hoje eu tô com 27, quase 10 anos, né? Então, assim, na época, provavelmente era muito bom. E é porque a gente fica, hoje em dia, a gente vê com um olhar, tipo, talvez os não outros, era uns 8 anos legalzinho. É igual a gente, quando se olha as fotinhas antigas da gente fala, nossa, era feio, viu? E também, eu acho também a criação mas de naquela habilidade, época né? você tava arrumadinho. Pois é. Mas também a criação de habilidades. Por exemplo, você vai adquirir tanta habilidade, quando você vai ver, tipo, que você não tinha antes, você começa a auto se criticar que não era muito bom aquilo. Na verdade, isso é uma coisa que, assim, quando a gente se atém a uma área, um nicho específico, a gente tem constância em fazer aquilo, né? Sim. E quanto maior a constância, mais a gente vai aperfeiçoando. Hoje, pra vocês terem ideia, o meu período de gostar das minhas próprias imagens, dos meus trabalhos, é de no máximo 4 meses. Passou disso, eu já olho pras imagens e falo, nossa, mas você não tem não nenhuma gostei. que você, tipo assim, que é do seu coraçãozinho, assim, você guarda, fala, nossa, essa daqui... Tem algumas. Tem algumas que eu não deixo de gostar. Aí, quando é assim, eu coloco no meu... plano de fundo da área de trabalho do computador. E no portfólio também. A próxima pergunta, você falou um pouquinho sobre a sua família, né? Que tudo começou com a sua mãe, mesmo sem ela querer e apoiar. Mas assim, como é que sua família vê o seu trabalho hoje, depois de já ter dado certo, assim? Então, hoje sei lá, eu acho legal. Assim, qual foi a reação deles em perceber que você estava dando certo nessa área? Eu acho que o pessoal só viu que realmente estava dando certo quando eu, por exemplo, comecei a comprar minhas coisas sem pedir nada pra ninguém mais, entendeu? Ter minha independência financeira. Só que o empreendedorismo é uma coisa assim... Eu digo assim, a minha mãe, ela não foi uma incentivadora do empreendedorismo, não porque ela era uma pessoa ruim. Sim, na verdade, muito pelo contrário, né? Eu acho que os pais têm uma preocupação muito grande no caminho que os filhos vão seguir. E se a gente parar pra pensar bem, o empreendedorismo, você ter uma empresa, você querer ter um próprio negócio... que é o que a maioria dos publicitários faz, né? Porque ou trabalha para uma agência, ou você é uma agência, faz o seu emprego. Você não tem estabilidade financeira, né? Você não tem... Na verdade, você tem estabilidade, mas você não tem previsibilidade. Pode ser que no mês que vem seja maravilhoso, pode ser que seja péssimo, pode ser que você adoeça, entendeu? Então, tudo depende de você. E a minha mãe tinha essa visão. Mas ela passou a vida inteira construindo a carreira dela como professora, tem um trabalho fixo, sabe quanto que ela vai ganhar no final do mês, e depois que eu crescesse, como é que ia ser pra mim, entendeu? Então ela estava mais preocupada que eu fizesse uma faculdade, por exemplo, que eu fosse correr atrás de algum emprego para me manter ali inicialmente, do que ficar viajando aí, nesse papo de criar empresa, não sei o quê. Mas na minha mente isso sempre foi muito claro. O meu pensamento, e eu já cheguei a falar isso para ela uma vez numa das conversas, é que eu falei assim com ela, mãe, eu não quero ter um emprego, eu quero criar empregos. Eu quero ser a pessoa que vai fazer outras pessoas serem empregadas. E acho que daí em diante ela começou a entender um pouquinho. Visão, né? Mas eu acho que é uma coisa muito comum de você ver nas pessoas mais velhas. Elas são acostumadas com um salário fixo todo final do mês. Não é fácil, também, né? Não é fácil você falar assim, nossa, mãe, eu quero ser empreendedor. Sua mãe vai olhar pra você e falar assim, menino, você tá doido. Sabe qual é um bom comparativo? É uma criança que olha hoje e fala assim, mãe, eu quero ser youtuber. Eu acho que é um comparativo, entendeu? Porque é uma coisa assim, pra quem é de antes disso, antes do YouTube, não dá pra ganhar dinheiro sendo youtuber. E é difícil realmente, mas tem quem consiga. Empreender, ter uma empresa bem sucedida, é difícil realmente, mas tem quem consiga.
E acho que é isso, é tudo que você coloca esforço. Você tem que Isso. pelejar e fé vai até embora. dar certo, porque empreender não é essas maravilhas, Não é fácil, Não é, viu, não. gente? Não é nada fácil. O pessoal fala, nossa, você é empreendedor rico. Ah, gente. A empresa tá ali bonitinha, Aham. e a Os roupa bastidores. nova. Sofrimento lá, meu amigo. Ninguém tá vendo os bastidores, como O negócio acontece. quebra, o pau quebra. E você contou um pouco do resultado, mas o primeiro que você teve, do resultado do seu trabalho, qual foi a sua emoção que você teve? Por exemplo, que você citou, né, que foi já iniciou na área da gastronomia. Uhum. Então, qual foi a sua emoção que você teve na hora que foi aprovado? Sempre a gente fica muito feliz, né, quando os trabalhos são aprovados. Principalmente quando, no meu caso, não tinha preparação nenhuma pra fazer. Chegou no final, o pessoal gostou bastante das imagens. Inclusive, tem imagem, uma em específico que eu lembro agora, que eles usam até hoje. Sério? Então tem um bom tempo, né? Sinal que eles realmente gostaram, né? E veio a calhar de esse estabelecimento inicial, na verdade, assim, contextualizando, né? Houveram outros momentos antes de fazer foto de comida, mas eu não tinha sido contratado para isso, entendeu? Não era uma coisa que eu tinha pensado que um dia poderia virar um negócio. Não. Era assim, faz uma foto do meu hambúrguer, entendeu? E eu fazia ali. E nesse momento, nessa empresa inicial aí, quem tinha prestado a consultoria para fazer o cardápio era uma chefe de cozinha muito renomada aqui da cidade, é a Dani Pimenta. Ela era Dani Zarpão. Ela era dona do Pimenta Brasil, que é um restaurante muito conceituado, né? Acabou passando um período fechado, tá retornando agora. E ela presta muitas consultorias. E acabei fazendo amizade com essa chefe de cozinha por conta desse primeiro trabalho, e ela gostou do resultado, foi me indicando para outros lugares que ela também prestava consultoria. E a sequência de pessoas gostando do trabalho fez a empresa tomando tração, né, e sendo conhecida. Mas tomando tração em nível, assim, de ser conhecido, não em faturar, porque o faturamento era horroroso, péssimo, pagava para trabalhar. Léo, a gente esqueceu de uma coisa. A produção ficou tão falando assim, não esquece, não esquece, não esquece, que a gente acabou esquecendo o negócio aqui do meu lado. A gente preparou uma lembrancinha pra você, como a gente vai interromper aqui, né? A gente preparou essa lembrancinha pra você, espero que você goste, de coração. Muito obrigado. Cara, eu gosto tanto de presentes, vocês não têm ideia. E ele já tava ansioso e eu aqui, meu Deus. Aqui, ó, bem cara. esquecendo do negócio. Ó, que coisa maravilhosa. E eu tava lembrando. Lembrar sempre aí. Aqui, ó, pros meus inimigos. Eu venci. Eu nem tenho. Eu sou de boa com todo mundo. Gostei, pessoal. Muito obrigado, tá? Vou guardar com muito carinho. Na verdade, assim, vou guardar e vou usar, né? Porque presente que a gente só guarda e não usa é um presente que a gente não gosta. Vou guardar e vou usar. E ela tá de cara nova, né, galera? Lembrando, acho que vocês já viram aí. Se não viram, vão lá conferir, porque ela tá de cara nova. Tá nossa bonita, caneca, tá? hein? Conexões Comunicativas é o nome dessa temporada, né? Isso. Sensacional. Voltando aqui, desculpa a galera da produção. Voltando aqui, eu queria te perguntar sobre como que você desenvolveu esse interesse. Você já falou que foi algo assim inesperado, né? Mas assim, como é que antes você fotografava o quê? O que te chamava a atenção? Como é que você foi parar esse ramo alimentício assim? Qual a diferença entre fotografar uma pessoa, por exemplo, um evento, que é mais comum aqui em São Mateus de gestante, né? Eu vejo bastante. Mas, assim, de alimentos, você não vê aquele mercado muito grande. E quando tem um profissional, é sensacional. E a gente queria entender qual é a diferença. Que você Diferença vê, de assim. mercados? Tá. São áreas muito, muito diferentes mesmo. Tá? Cada uma tem sua particularidade. Eu, por exemplo, entendo muito de fotografia, mas se você me colocar para fazer um casamento, pode ter certeza que as imagens não serão boas. Porque é um outro feeling, entendeu? Você tem que saber a hora que a noiva vai entrar. Aí a hora que entrar, você tem que ter em mente já qual o posicionamento daquele espaço que vai ter um melhor ângulo. Então, assim, para quem faz essa área, já tem essas percepções, entendeu? Já sabe o que fazer, para onde ir. É realmente uma especialização, né? Dentro da área. Exato. E, na verdade, se você parar para pensar, qualquer coisa que você olhar, qualquer coisa, vai ser um nicho para sua fotografia. Porque qualquer coisa que exista foi vendido por alguém. E se foi vendido, você precisa mostrar. Já pensaram sobre isso? Realmente. Se a gente tem espuma aqui, e eu entrar no Mercado Livre e pesquisar espuma, vai ter foto de espuma. Porque alguém tirou a foto, você viu.
Eu acho que o ser humano realmente é muito visual, né? Eu mesmo só compro as coisas se eu ver Sim, ali. gente, literalmente é visual. A gente consome pelo visual. E agora você imagina como que isso não afeta na decisão de compra de um alimento, por exemplo. Sim, Porque se a gente é bastante. visual para comprar tantas coisas, imagina Na hora da algo que nos comida. satisfaz na comida. E aí vem o ditado, né? A gente come primeiro com os olhos. Só que é difícil você fazer as pessoas perceberem a importância disso inicialmente. Uhum. Então aqui foi um mercado que sempre esteve muito aberto à fotografia de gestante, sempre esteve muito aberto à fotografia de casamentos. A gente tem excelentes profissionais que fazem isso aqui. A parte de videomaker começou, não tem tanto tempo também, né? Mas já foi bem abraçado. Mas você chegar com um conceito de alguém que só faz foto de comida é um desafio muito grande. E foi justamente o desafio principal que eu tive no começo. Daí, por conta disso, eu comecei ofertando meu trabalho por um preço muito baixo para conseguir mostrar para as pessoas o que eu fazia e também para ter uma satisfação pessoal. Porque eu não estava me importando com o quanto eu ia ganhar. Uhum. Porque, lembrando, eu tinha uma idade... Era importante Eu era no novo. momento fazer o nome, né? Mostrar pra pessoas. Na verdade, pra ser bem sincero, era importante eu ser feliz. Eu não tava ligando. Porque eu tinha minha mãe pra me sustentar Com dentro de 16 casa, anos, entendeu? né, Eu não gente? tinha preocupação. Que eu vou Quando fazer, você parava cara? pra pensar na idade, realmente. Com 16 É, anos, você a não gente tem quer muita fazer algo por preocupação. amor, né? A gente Aham, quer, ó, exatamente. tá tão preocupado com o capitalismo. Aham. E aí eu me encontrei nessa área. Falei, cara, isso é muito legal. Só que eu não sei se eu consigo tirar dinheiro disso aqui, mas eu consigo fazer muita coisa boa. Consigo fazer amizade com as pessoas. E eu gosto muito de conversar e fazer amizade, né? Consigo conhecer histórias de pessoas que eu acho o máximo também. Então, como que começou tal empresa? E as pessoas, a gente senta na mesa e a pessoa conta, entendeu? E conta dos perrengues e tal. Eu acho muito legal. E no final das contas eu ainda ganhava comida. Então pra mim tava sensacional, cara. E aí com o passar do tempo eu fui melhorando questão de apresentação, né? A minha apresentação pessoal. Vendo o que eu poderia melhorar na minha empresa sobre experiência do cliente e mudando a percepção que as pessoas tinham do meu trabalho. E aí você estava me dizendo, né, a sua pergunta inicial era essa diferença entre os mercados. O meu mercado, eu tive que criar a minha diferença, criar o meu diferencial e uma apresentação que as pessoas olhassem e desejassem. Então, inicialmente, por exemplo, eu era um fotógrafo que fazia foto de comida. E aí eu fui me especializando, fui conhecendo mais a fundo sobre o assunto, e eu decidi mudar a minha apresentação, o nome da minha empresa e o nome da minha profissão. Todo mundo perguntava, você faz o quê? Eu tiro foto de comida. E que é o mais fácil, né, de você falar. Explicar, né? Rápido e prático. E aí depois, com o tempo, eu fui aperfeiçoando, até que eu cheguei ao ponto de as pessoas perguntarem, tá, você faz o quê? Eu falava, eu sou food stylist. Aí a pessoa já precisava parar. Parar, a pessoa prestar para, atenção no que que você é vai food explicar. stylist? Aí eu explicava, não, é uma pessoa que prepara os alimentos e faz foto da comida. Só que food stylist começou a ficar um nome meio complicado das pessoas falarem por ser inglês. Então, aí escreviam errado, com muita frequência e tal. Aí eu fiz mais uma mudança, que o que você faz? Agora eu sou estilista gastronômico, que é a tradução livre de food stylist, né? Mas só aportuguesei isso pra ficar mais compreensível. Jeitinho brasileiro. Brasileirei, Jeitinho brasileiro. E você tava falando um pouco sobre as habilidades, né? No caso, quando você iniciou no ramo, você foi tudo no YouTube pra aprender, né? Em uma semana. Em uma semana. Foi muito incrível. Mas depois que você realmente entrou no ramo, como foi pra você se especializar nessas áreas? No caso, nas fotos, né? De alimentação. Como foi? Conta um pouco pra gente. É uma área muito diferente, né? Então, até por isso a gente não encontra tanto material. Eu consumi muita coisa no YouTube, mesmo depois desse primeiro trabalho. Depois procurei mais materiais fora do YouTube, então conteúdo escrito mesmo, né, e-books ou livros digitais. E chegou um momento que eu não tinha mais pra onde ir. Agora é prática. Não, e prática o tempo todo, né? Fazendo concomitante ali, aprendendo e indo praticar. Inclusive eu não antes dessa parte desse primeiro trabalho, eu não sabia mexer no modo manual da câmera, por exemplo. Então eu só trabalhava no automático. E aí eu fui aprender. E aí eu fui aprender com o YouTube e essas coisas sobre o modo manual. E fui desenvolvendo.
Chegou um momento que o conteúdo nacional havia acabado pra mim, eu descobri conteúdos americanos. Aí eu consumi tudo que havia de conteúdo americano, dos principais canais do YouTube novamente. E aí descobri também que dentro do Instagram eu conseguia ter boas referências. Então eu consumia imagens. Aí eu aprendi a fazer, né, vendo os vídeos do YouTube. E aí no Instagram eu via as imagens de fotos bonitas. Então eu parava e ficava coisa de 10 minutos. Eu rodava as imagens, assim, né? Quando tinha uma que eu gostava muito, eu parava, ficava coisa de 10 minutos olhando aquela imagem e tentando decifrar. Primeiro, qual tipo de luz que foi usada. Qual o ângulo, aonde estavam as luzes, e eu achava as luzes me baseando pela sombra. Então, se tem uma sombra aqui, significa que a luz estava aqui. Sim. Então eu procurava isso para entender como a imagem foi construída. E também ângulo, composição e por aí vai. E sempre as melhores imagens eram russas, por incrível que pareça. E eu descobri muitos canais, muitas páginas no Instagram russas e alguns canais no YouTube também russos que falavam sobre fotografia de alimentos. Acho que foi o lugar que eu aprendi técnicas mais diferentes, foi assistindo conteúdo russo. Não falo russo, mas aí eu vi a tradução lá, né? Legendado. E é isso, cara. Quando a gente quer alguma coisa, a gente vai buscando até encontrar, entendeu? E no caso, você encontrou bem melhor conteúdos, na verdade, que te aprimorassem fora do Brasil, né? Tem algum curso que você fez assim, estrangeiro ou não? Ai, cara, tem um curso que eu fiz, eu esqueci o nome da mulher, mas eu lembro o nome do canal dela. The Bite Shot. É um canal americano. Ela tem alguns cursos específicos para a área da gastronomia que eu acho sensacionais. A didática dela é uma didática muito boa e foi bem legal. E aí, junto disso, eu acabo trabalhando com o marketing para empresas, né, para gastronomia, que não é só a parte de fotografia. A gente tem que dar aqueles toques, como que você vai postar isso, como que isso vai afetar a sua empresa e tal. Então, eu achei interessante também me aventurar pela parte de conhecimento de negócios. E eu tive a oportunidade de fazer um curso, foi um curso à distância, né, eu não fui presencial, até porque acho que se fosse presencial não teria condições de fazer. Mas um curso de Business Marketing pela Ohio University. E foi, assim, enriquecedor. E aí eu comecei a aprender também sobre negócios, né? Como fazer um marketing dentro dos negócios. Não pro meu, mas pro negócio das outras pessoas. E comercializei esse conhecimento. E aí você vê que como que o fotógrafo ele tem que se especializar ao máximo, né? Pra se diferenciar no mercado mesmo. Porque, assim, querendo ou não, com o celular, as pessoas veem como fotografia é uma coisa simples. Eu consigo fazer uma foto profissional aqui com o meu iPhone. Meu 14 Pro Max tá arrasando. Não, né? não preciso pagar, vou pagar alguém aqui. Pra você mostrar celular, o seu valor para as pessoas, você precisa realmente estar ali o tempo todo estudando e vendo e buscando alguma coisa nova, porque querendo ou não... Até sobre mostrar valor, eu acabo voltando até num ponto anterior, que eu falei que eu mudei o meu nome, né? O nome da minha profissão, a forma de apresentar. Justamente por isso. E aí, pra me destacar no mercado, entendeu? Pra pesar esse valor também, né? Com o nome. Porque assim, continuava... Se você parar pra olhar só o básico ali, continua sendo fotografia. Mas como que eu vou me destacar dos outros fotógrafos, tendo uma coisa tão diferente? Então agora eu não sou mais fotógrafo, agora eu sou estilista gastronômico. Eu já abri uma nova caixinha na mente da pessoa lá. Ela não me encaixa mais como fotógrafo. Ela me encaixa em outra área que eu criei. Se eu estou em outra área que não é a área de fotógrafo, eu posso colocar um preço que não é um preço de fotógrafo. E aí eu comecei a melhorar a minha precificação. Eu posso me vestir de um jeito que não é o jeito que os fotógrafos se vestem. Então eu comecei a usar dolmas para fazer as minhas sessões. Então hoje, quando você me vê trabalhando, eu tenho uma roupa de chefe de cozinha. Sim. E eu tenho a minha boina, que é a minha companheira também. Então eu comecei a criar os meus diferenciais para eu conseguir ter esse destaque, entendeu? Porque a fotografia, ela é muito bonita, é uma arte sensacional, mas é uma arte muito concorrida também. Sim. Então a gente precisa ter os nossos métodos. Bem romantizada, né? Bem romantizada. Você romantiza a fotografia? Eu romantizo e... É um misto de maré calma e tempestade, caos ao mesmo tempo. Porque na mesma hora que é uma coisa leve e que você consegue transmitir emoções, né? E no meu caso até vontades através da fotografia, você também consegue acabar com as coisas, entendeu?
levando pro outro lado também, você também tem que se esforçar e se esmerar demais na área da fotografia, para você se destacar, para você conseguir melhorar, enfim. Então, é bom, é legal, mas ao mesmo tempo, se não houver dedicação, as coisas não acontecem. Exatamente, Sim. ele deixa bem claro, né? Quando foi ver cursos russos, nossa, no russo, gente, geralmente você vai logo para os Estados Unidos, né? Ou até França, mesmo que culinária francesa, né? Bem destacada, italiana e tudo mais. Foi logo pro russo que viu qualidades É uma coisa melhores. muito louca, né? Cara, aproveitando que a gente tá falando sobre as fotografias em si, como você buscou elas, né, no russo e tudo mais, a gente queria saber quais são os seus truques na hora que você tá ali tirando as fotos, porque a gente sabe que tem, tá? A gente já estudou fotografia e foi cada caô pra tirar umas fotos. As fotos lindas, gente, mas nunca comeria o prato. Realmente Tá, não... ó, eu vou falar de alguns aqui, mas eu também não vou falar todos, porque senão... senão perde o encanto. Perde os meus segredos. Mas assim, uma coisa que eu não gosto de fazer é deixar os produtos com muita cara de publicidade, entendeu? Pra mim, é como se eu estivesse fazendo uma propaganda enganosa. Porque o cliente vai comprar aquilo com base no que ele tá vendo. Sim. E eu não posso ser o meio de campo que vai contar uma mentira pro cliente, entendeu? Então, eu sempre prezo por usar elementos naturais e por não modificar a aparência dos alimentos. Então, se um hambúrguer que um estabelecimento venda, ou uma pizza, seja lá o que for, tiver 100 gramas de recheio, eu não vou pegar 2 pacotinhos de recheio pra montar a minha imagem, pra montar a minha pizza. E é o certo, tá, galera? Vocês fiquem sabendo que dá merda. Pois é. Porque, assim, primeiro, por é uma ideologia minha, né? Eu acho que eu seria injusto com quem tá comprando. Sim. E eu também acabaria atrapalhando os negócios que estão me contratando, porque a imagem tá de um jeito, aí o cliente vai receber um produto diferente, vai ficar decepcionado, não vai querer voltar naquele estabelecimento, e aí, se ele não volta, o meu trabalho não é bem sucedido, eu não volto lá pra trabalhar de novo, entendeu? E acaba assim, né, desanda de tudo. neve, né? Então, eu prefiro sempre ser muito realista com os formatos. O que eu faço? Que o pessoal acha que é só a foto, né? Só a parte de levar a câmera, eu colocar uma luz e acabou. Mas o meu trabalho é muito diferente, por conta das especializações que eu fui fazendo. Então hoje eu vou pra cozinha, eu preparo os alimentos, depois eu monto eles nas camadas como tem que ser. Se precisar de cocção, eu que vou fazer. Depois monto a cenografia, coloco o alimento e faço as imagens. Então toda a parte de processo, desde o início até o final, costuma ser comigo. E nessas etapas do processo eu tenho alguns segredos que vão me ajudar no resultado final, mas que não vão atrapalhar trazendo uma comunicação falsa para o cliente. Por exemplo, alguns alimentos precisam ter suculência para você despertar o desejo. Um bife de hambúrguer, por exemplo. Se for um bife ressecado, a pessoa vai bater o olho e não vai querer comer. Mal passado, mal passado. Não, mal passado não. Se for bem passado demais, sabe aquele bife tostado, preto? Né? Aquela sola de sapato que a gente fala. Que a gente faz em casa, galera, pra quem não estiver entendendo. O churrasqueiro, né, recente ali. Nossa, que é isso, carvão? Pois é. E aí, se a gente fizer uma foto com isso, a pessoa não come, não quer. Então, normalmente, um dos truques que eu uso pra hambúrguer coloco a carne na chapa, não tempero ela, porque se a gente temperar, o sal desidrata a carne, então ela vai ficar mais seca. E aí eu tiro ela um ponto antes dela ficar correta e deixo descansar 10 minutos pro suco da carne ficar preso ali dentro. E depois eu vou com um pincelzinho, depois que o produto estiver pronto. Brilhinho. E passa um brilho. Normalmente o pessoal passa azeite. Eu, com os anos, fui descobrindo outras estratégias, então hoje eu não passo mais azeite, mas para quem tá começando, talvez, vai no azeite que funciona também e dá um brilho no alimento e destaca, fica mais gostoso. Outra coisa, por exemplo, a fatia da pizza, quando tem aquela foto, né, puxando o queijo e tal. Eu tenho certeza que na sua aula você viu alguma coisa que o pessoal usava cola e tal. Sim. Eu não uso, eu não gosto dessa comunicação falsa, entendeu? E dá mais trabalho, mas eu consigo resultados excelentes. Eu tiro a minha fatia de pizza. Pra você ter ideia, isso é tão complicado que uma vez eu tive que parafusar a pizza na forma, a forma de madeira. Aí eu parafusei a pizza, cortei só um pedaço dela, pra quando eu puxar, não vir os outros pedaços. Eles estavam parafusados lá. E nesse pedaço eu tiro,
coloco o queijo em volta dele e coloco o pedaço ali de novo, eu ponho pra assar. Então, quando eu puxar, não vai ser o queijo de cima que vai estar puxando, são os queijos da lateral. E aí vai dar aquele stick. Então, tem vários truquezinhos assim que vão fazer o cliente ter essa sensação do alimento feito na hora, mas que, na verdade, a maioria não. Acho que pode colocar 100% das fotos que vocês veem ali no meu Instagram. Os pratos têm pelo menos 1 hora que foram feitos. No mínimo. Às vezes chega a 8, 9 horas. E a gente tem que trazer essa sensação de refrescância em todas as imagens. Então, por isso tem esses truquezinhos. Gente, vocês acham, né, que dá pra comer tudo na hora da foto, mas na verdade, tudo jogado fora. Parafusar. Ruim. Nossa, Não, mas parafusar. Sem comentário. O parafusado foi uma vez só também. A maioria das vezes a gente não precisa fazer isso. Mas assim, no geral, Você o que consegue acontece... consumir? Não, a gente consome tudo. Sério, eu acho que A gente não acho consumiu que- nada. Eu acho que a gente teve que fazer muita assim, estratégia pra... Ai, A tá gente vendo? fez 3 pratos, a gente só conseguiu consumir um. É por isso que eu não gosto de usar coisa fake nos alimentos. Porque depois a gente não consegue comer, gente. Exatamente, ficou muito suculento. Nossa, na foto, Todo mundo elogiando. Nossa, Aham. muito bonito, O pessoal gente. da nossa, o que vocês fizeram? Então, jogamos tudo fora. Tudo fora. Na maioria dos lugares, assim... o pessoal costuma oferecer, né, um alimento mais novinho porque assim, é um dia muito cansativo de trabalho. Às vezes, acho que foi uns 2 meses atrás, a gente teve uma sessão de 17 horas de duração. Então é um tempo bem longo pra gente fazer as nossas produções. E acaba cansando. Mas no final, os alimentos eles podem todos ser consumidos. Tem um estabelecimento aqui em São Mateus, o Vamp, eu costumo atender eles com muita frequência. E quando chega no final da sessão, o pessoal da cozinha já começa a passar, assim, eles estão vendo que tá acabando a sessão, né? Que não tem mais coisa saindo e tal. Aí eles começam a passar, e o tira? Porque é o tira-gosto. Depois que termina tudo, eles vão lá, catam todos os alimentos e dividem entre eles, o pessoal da cozinha. Então, não sobra nada, a gente não joga fora, não. Nossa, ótimo, né? Desse jeito aí eu gostei. Me bateu uma curiosidade, Léo. Você já fez curso de gastronomia? Ou pelo menos algo rápido ali? Eu já estudei muita coisa de gastronomia. E no início do ano passado eu iniciei a faculdade de gastronomia, mas eu precisei trancar por conta de toda a demanda da empresa, né? Sim. Mas é algo que eu ainda pretendo retornar a fazer. Mas você tava fazendo aqui mesmo pela região próxima? Não, eu tava fazendo tudo EAD. A vida, né? De quem é correria. Eu não Eu tenho que fazer consigo. tudo EAD. Porque assim, eu acho que falar dessa forma acaba sendo, parecendo pelo menos um pouco de prepotência, mas é só pra contar que hoje eu não atendo só a cidade de São Mateus. Sim. E por isso eu não consigo fazer uma faculdade presencial ou ter tantas tarefas presenciais aqui. Eu atendo todo o estado do Espírito Santo e atendo com bastante frequência o estado de Minas Gerais também, ali na região metropolitana. Então são sempre várias viagens fazendo para todos os cantos. E precisa ser alguma coisa que se encaixe dentro dessa agenda, entendeu? Aí o EAD é o principal. E assim, para quem quer fazer alguma coisa, não existe desculpa, né? Se você quer realmente fazer alguma coisa, nem que seja o EAD, você vai fazer. Que foi o meu caso. Legal. E te perguntar, como foi a sensação para trabalhar numa grande empresa? Na sua primeira grande empresa, para você ter trabalhado, a sensação Foi e tudo? muito louco. Foi muito louco. É porque normalmente eu sempre trabalho sozinho, né? E tem outras pessoas na empresa hoje, mas toda essa parte de criação, essa parte de fotografia, pós-produção, é comigo. Porque a gente tem olhares diferentes, né? Não dá pra eu terceirizar o meu olhar. Então não dá pra eu iniciar um processo de fotografia e falar pra outra pessoa terminar a edição. Porque pode ser que na edição ela modifique tudo o que eu havia pensado antes. Então, eu queria uma luz mais baixa, e na edição a pessoa levanta a luz. Aí já era, acabou com o meu pensamento inicial. Então eu gosto de ter essa coisa mais no controle, pelo menos enquanto eu consigo, né? Depois que eu não conseguir, a gente começa a criar processos pra terceirizar. Mas aí nessa primeira sessão para grandes players, né? Que foi uma indústria, foi uma loucura, cara. O meu primeiro grande contrato foi com a Boais Alimentos. Eles são donos da Trigo Regina, Trigo número 1, Café número 1. Tem mais alguma coisa que eu também não tô lembrando agora. São várias marcas, né? Dentro da Boais Alimentos. E eles são dali de Vitória, uma empresa que é multinacional, eles mandam para muitos lugares do mundo. E consegui fechar um contrato com eles, só que
foi muito diferente do que qualquer outra coisa. Porque nesse contrato, nessa sessão, que durou 2 dias, cada pessoa levava um alimento. Então era para fazer um calendário anual. E é calendário impresso mesmo, né? E eles iam usar essas imagens em outros momentos depois. Então tinham 12 alimentos que eram para os 12 meses do ano. Cada alimento foi feito por uma pessoa em específico. Uma pessoa de referência naquela área no Espírito Santo. Então só aí eu tive que lidar com 12 pessoas muito grandes. Caramba, 12 referências. 12 pessoas querendo algo diferente, né? Querendo que o seu Você não alimento sabe ficar alegre, destaque. desesperado, né? Fora isso, tinha toda a equipe que coordenava isso. Então tinha a equipe de marketing interno da Buais, era composto por 2 pessoas, se eu não me engano, que me acompanhavam o tempo todo. E fora isso, também tem a empresa que gerencia o marketing da Buais, que na época era a agência A4, eu não sei se são eles ainda hoje. Mas aí são outras pessoas para também gerenciar o meu trabalho. Então assim, levando no final das contas, tinha aí talvez umas 25 pessoas Pra aprovar, né? Pra eu conseguir a aprovação do trabalho no âmbito geral. Então, é uma sensação muito legal você estar dentro de uma grande empresa, é uma sensação de, fui reconhecido. Realmente deu certo, Estou cheguei crescendo, até aqui. né? Mas quando você tá lá, bate uma aflição que é surreal. Não, é uma imagina, loucura. 25 pessoas pra desses aprovar. trabalhos que deve durar 17 horas, né? Demora muita bastante. pessoa vai agradar. E aí, esse trabalho também entra na minha pastinha de trabalhos horríveis hoje. Não acredito. Nossa, sério, cara. Falou tão bem, com emoção. Mas isso que é isso, né? O crescimento. Depois disso, da Buais, vieram outras empresas muito legais também. Tem quanto tempo que você fez esse trabalho, assim, que você atualmente tá na sua pastinha? Não, mas assim, ele falou que de 4 em 4 meses ele já começa a não gostar. Isso. aham. Mas, tipo assim, o tempo que você fez essa Acho primeira que tem empresa. uns 4 anos. Nossa, você tinha quantos anos, mal pergunte? Eu tô com 27 agora, então 26, 25, 23 anos. 23 aninhos. E a gente tá aqui, né? Eu não sou fotógrafa, né? Aí depois disso, tive algumas outras experiências também. Tem um doce de leite Viçosa, são muito conhecidos. Eles foram 10 vezes campeões como o melhor doce de leite. Realmente, muito bom. Nossa, eu tô com fome, né? Agora eu não sei se é melhor nacional ou internacional, mas a competição, acho que é nacional. 10 vezes campeões. Veneza, Laticínios, que é aqui do lado da gente, já trabalhei bastante. Cacau Show também. Já tive a honra de atendê-los e tem mais trabalhos futuros vindo por aí. E uma outra empresa também. Enfim, acho que são coisas pro futuro que é bom a gente não contar, entendeu? Enquanto não se realiza, porque pode ser que não... Assim, tá tudo encaminhado, mas vai que, né? Então a gente não conta E antes do também tempo. pra deixar aquela surpresinha, né, gente? Também não é tudo de mão Quer beijada. saber tudo que eu vou Segue lá. fazer? @TasteClick no Instagram. Segue lá. Acompanha. Vamos lá. O que você faz, assim, pra te manter firme, assim, no mercado? Hoje, a gente vê que você já estudou bastante, mas... E já falou também o seu diferencial. O que te deixa firme ali? Acho que, tipo assim... É mesmo essa questão de firmeza. Tô ali no mercado, de frente, tô com meu nomezinho. Eu acho que, assim, a gente tá vivendo uma época hoje que ela é muito volátil. As informações são muito rápidas. Sim. Nossa, Então, geração. Então não existe firmeza. Consumindo muito conteúdo em pouco tempo. A visão que eu tenho é que não existe firmeza. Se a gente largar a mão e deixar solto, desanda, entendeu? Até se a gente não se atualizar, porque como tem muita informação, também tem muita atualização o tempo todo. Se a gente não se atualizar, o Léo do passado lá, que tem alguém oferecendo pra ele uma falta de comida agora pra ele fazer, ele já vai chegar no gás todo, vai se atualizar e vai me passar, entendeu? Então preciso sempre, o tempo todo estar buscando informação e crescimento. Eu acho que isso é o que me deixa um pouco mais confortável, entendeu? É porque eu sei disso e por conta de saber eu não deixo cair no comodismo. Então estou o tempo todo procurando habilidades, novas coisas que eu posso me desenvolver, não só na fotografia, mas até como desenvolvimento humano mesmo. Esses dias fiz até um curso de inteligência emocional. Nossa, muito bom. E assim, eu sou o cara que mais julga coaches no mundo. Ai, nossa. Nossa! Mas nós dois aqui. Sério. Cara, eu sou... Jamais. Eu sou um hater de coach.
Mas eu Não fui vou dizer no nem que negócio de sim, nem coach. que não, porque, né? Não quero Já sou muito cancelar. cancelada. Mas eu fui no negócio de coach e, assim, foi legal, eu gostei, entendeu? Foi justamente pra aprender sobre inteligência emocional. Sim. E eu sou muito dessa vibe, assim, entendeu? Eu sou muito experimental. Então, como é que você descobriu que fazer foto de comida era uma boa pra você? Experimentando. Como é que você sai da sua zona de conforto? Experimentando. Então, eu tô o tempo todo procurando coisas diferentes pra fazer. Acho que essa é a grande graça da vida, entendeu? Se a gente né? não sair assim, estagnado. ficar parado, perde a graça. Também a gente acaba não conhecendo muita coisa, né? A gente tem tanta oportunidade, a gente fica parado e acaba perdendo porque a gente fica no medo, na aflição, na verdade, de sair, né, da nossa zona. Exatamente. E conta pra gente, assim, uma técnica que você usa na hora das suas fotos que você prefere. Que você, tipo assim, nossa, essa técnica aqui é a certa. minha. Não é que Essa é a seja certa, é certeza. tipo assim, nossa, isso aqui é a que eu sempre gosto de ficar fazendo. Que é a queridinha, é a minha queridinha da minha pastinha. Então, Ou não tem? não tem. Sério? Até por conta disso, de não ter técnicas específicas, também não existe um orçamento específico na minha empresa. Uhum. No meu caso, um cliente precisa me falar o que ele quer, o produto que ele serve, para eu conseguir gerar um orçamento para ele. Isso por conta do seguinte: um hambúrguer é diferente de uma pizza para se produzir. E uma pizza também é diferente de um sorvete. Eles têm níveis de dificuldade diferentes. Então vai exigir de mim técnicas diferentes. Num sorvete, por exemplo, eu tenho que deixar tudo já organizado, programado, para eu só tirar do freezer, levar pra mesa e fazer o clique. Porque em Nossa, sorvete 15 é uma segundos, 15 segundos, sinistra. ele já se perde. Pra tirar a foto. Que é diferente de um hambúrguer. Então, assim, não tem uma técnica específica. Mas uma coisa que funciona muito bem e que até pode servir de aprendizado aí pro pessoal que gosta de postar fotos de comida no Instagram é um ângulo da fome, que é um ângulo normalmente de 45 graus. Esse ângulo aqui. Tá vendo que a gente tá numa mesa? Uhum. Como que eu vou fazer alguém sentir fome? Uma das estratégias, né? Antes eu usava muito essa porque era a única que eu conhecia. Hoje eu conheço outras, mas essa é muito legal. Quando eu tenho um alimento, um prato de comida na minha frente, ele vai estar aqui e eu vejo ele nessa direção, entendeu? É um ângulo de 45 graus. Quando eu pego o meu celular e faço uma foto desse ângulo aqui, eu tô aproximando da pessoa o ângulo que ela veria na vida real. Se a pessoa estivesse ali. Exatamente. E esse fato do ângulo estar no mesmo ângulo do que ela veria normalmente, atiça a fome. É um jogo do subconsciente que a gente costuma utilizar. Então essa é uma das estratégias que funciona. Eu acho muito legal. Agora galera. que eu vi um salvando receita. Vamos partir pra dinâmica? Vamos! Aproveitando que você já tava falando todas as técnicas e tudo, né? A gente vai fazer uma dinâmica agora, que é exatamente trazer um prato pra você agora. Apesar de não ser uma câmera profissional que a gente já tava falando, mas do próprio celular pra até explicar às pessoas como conseguir, né? Tirar uma foto ali de uma qualidade interessante. Que massa! Para as redes sociais ali. Show de bola. Vambora. Produção, providencia aí pra gente os materiais. Pra gente conseguir fazer uma boa imagem de alimento, acho que uma coisa que conta muito é justamente o que está compondo esse alimento, certo? A gente vai entender aqui alguns parâmetros de fotografia com o celular, mas a gente não tem tudo o que seria necessário para fazer esse alimento dar vontade, assim, controlável das pessoas. Algo que eu faria aqui, por exemplo, num bolo de cenoura, colocaria um fundo aqui que fosse um mármore branco ou alguma coisa que fosse mais clara, entendeu? Pra gente destacar as cores. Então, quando a gente tá falando de alimento, a gente quer destacar o que ele é. Aqui a gente tem uma cor laranja e uma cor marrom. Se eu colocar um fundo rústico aqui por baixo, isso aqui vai se apagar, porque o rústico é laranja e é marrom. Então vai ficar tudo na mesma paleta de cores e o alimento vai sumir, eu não vou conseguir destacar ele. Então, trazendo cores mais claras, eu consigo deixar ele mais destacado na minha imagem. Então, esse seria o primeiro ponto. O ângulo ideal seria o ângulo que eu acabei de falar com vocês, assim, 45 graus. Normalmente, a gente utiliza um pouquinho de zoom, se o celular permitir, tá? Sabe, abre seu celular aí. Abre a câmera aí. Eita. Vê se na sua câmera tem o 0.5, 1 e 3, ou 2. Tem o 0.5. Aham. E só se der o zoom começa. Se você puxar assim, aí ele tem os outros zooms. Começar a falar os outros zooms. Aqui, tipo 2.3 e tudo. Certo. Então, qual é o ponto aqui? Se o seu celular tiver já essas bolinhas com os números de zoom, pode usar.
Se não tiver, não dê esse zoom aqui de pinça, porque aí você vai estragar a sua imagem. Sim. Quando a gente dá esse zoom, a gente está aumentando digitalmente essa imagem. Então, ele acaba ficando mais pixelizado, né? Então, a gente perde qualidade, principalmente em definição da nossa imagem. Então, se não tiver essas bolinhas, como que eu vou dar o zoom? Chegando no celular mais perto aqui, certo? É o jeito mais fácil. Então, a gente tem essa aproximação. Eu gosto de colocar o alimento em destaque. Vocês não estão vendo aí também, né? Vou botar mais pra cá aqui. Eu gosto de deixar esse alimento um pouco mais destacado, então ele tomando um pouco mais de espaço na tela. Porque se eu colocar ele muito distante, eu não tô vendendo bolo, aí eu tô vendendo mesa, aí eu tô vendendo água, entendeu? Aí não faz sentido, eu preciso destacar aquilo que eu tô vendendo. Eu acho que esse é um dos principais erros de quem tem estabelecimento, que é não conseguir valorizar o seu próprio produto. Aí coloca ali numa bancada de a confeitaria, por exemplo, né? Normalmente a confeitaria faz os doces, que a gente tem um aqui, nas bancadas de metal. E aí não coloca um tecido, não coloca nada, fica uma coisa fria, fica uma coisa feita pelas coxas, entendeu? O cliente vai ver essa imagem e vai falar, cara, nem a pessoa que fez essa foto teve vontade de fazer ela, fez de qualquer jeito, por que eu vou ter que ter vontade de comer? Então eu também não vou ter. Então esse preparo, essa besteirinha que a gente coloca, assim, de mudar o fundo, não sei o quê, é justamente o que vai fazer o produto, no final das contas, chamar a atenção e ser vendido. Sim, são os detalhes, né? Os pequenos detalhes ali vistos. Voltando aqui, a gente aproxima bastante, porque eu tô vendendo bolo, não tô vendendo nada do que tá lá atrás. Então, destaco o meu alimento. O ângulo de 45 graus funciona muito bem, né? Que é esse ângulo meio de cima para baixo, que é o que normalmente as pessoas veem quando estão sentadas à mesa. E para melhorar ainda mais essa imagem, eu colocaria, talvez, uma espátulazinha do lado, porque é para cortar o bolo, e uma mãozinha, talvez, com um garfo aqui em cima. Cortando, né? Quando a gente coloca a mão junto com os produtos, isso assim, primeiro a gente salva ele bonito do jeito que tá, depois a gente destrói, entendeu? Aí coloca a mão, aí mexe, morde, faz o que precisar. Mas quando a gente coloca esses elementos, a gente humaniza a imagem. Sim. E acaba trazendo mais vontade também. Então, toda vez que tem uma mão, que está segurando alguma coisa assim, muda bastante na percepção final também. Uma última coisa que eu faria é jamais utilizar essas embalagens descartáveis aqui. Descartáveis, amigo. Peba não. Eu quis usar um termo mais leve, né? É logo pesado. Sem ofensas. É porque a gente consegue valorizar mais o produto, né? Então, pegar um pratinho ali, pode ser um prato branco de porcelana, que seja. A gente já vai dar uma valorizada a mais isso aqui, entendeu? O que o cliente vê é a realidade na mente dele. Então, se um cliente vê um produto com uma embalagem plástica, na cabeça dele é um produto barato. Eu não vou ter como cobrar por esse produto aqui, sei lá, quanto que valeria um produto premium desse? Uns R$40 num bolinho desse? Numa embalagem plástica na foto. O cliente não vai valorizar essa imagem. Se eu colocar um pratinho de porcelana, se eu colocar uma embalagem transparente acrílica aqui com um lacinho em cima, aí eu consigo cobrar meus R$40 no mesmo bolo que o colega da outra confeitaria está cobrando 18, entendeu? Então, a forma como eu apresento impacta em tudo, inclusive na precificação final. E não tem como eu precificar bem entregando uma imagem ruim. O cliente não vai perceber, não vai ter essa percepção de valor sobre o que eu estou oferecendo. Acho que essas são algumas dicas assim primordiais e as principais que a gente pode dar para o pessoal. Nossa, vai ter muita gente aí usando agora para tirar as fotos. Eu mesmo vou usar. Léo, a gente tá chegando quase no final, tá bom, no nosso podcast, e a gente vai fazer mais algumas perguntas para finalizar. Vambora. E aí, o que fica, né, é o que você acredita que você faz que chama a atenção das empresas, assim, das grandes empresas, principalmente. Você falou de suas habilidades, né, que você conquista e tudo mais, mas de você, pra você, realmente. De você pra você. O que você acredita que faz as empresas realmente acreditar no seu potencial, ter a visibilidade que você tem? Você é o mais Caxias possível, cara. A resposta mais tosca, mas que na minha cabeça é a resposta verdadeira. Eu acho que o que chama a atenção, no final das contas, é o amor.
E é muito Caxias, cara. Isso é muito, isso é muito besta, mas é verdade. Mas faz diferença. Mas é verdade. Sabe por quê? Se a gente não tem satisfação pessoal pelo que a gente faz, a gente não consegue se entregar aos 110%. A gente vai se entregar no máximo 100%. E se for muito bem remunerado ainda. Se estiver pagando muito bem. Porque qualquer coisinha ali... Já não quero mais. Salário é mínimo, esforço é mínimo. O salário é mínimo, o esforço é mínimo. Então, se você não tem amor pelo que você faz, você não consegue ter essa dedicação, sabe? Essa coisa de empenho, de procurar sempre mais, de sede, de querer conhecer novas técnicas. E se você não tem isso, o mercado não te encontra, entendeu? Você não se destaca, porque a concorrência tá aí pra todo mundo. E não é uma concorrência só com os outros, é uma concorrência com você também. Então eu acho que é isso, cara. Eu amo demais o meu trabalho, faço tudo com muito amor, principalmente quando eu vejo a diferença que faz na vida das pessoas, entendeu? De ver negócios transformados, de ver pessoas olhando seu próprio alimento ali, e às vezes até chorando, falando, caramba, eu não sabia que meu alimento era tão legal, que era tão bonito. E aí a pessoa já tava, me arrepio toda vez que eu falo. E a pessoa já tava assim, era a última vez que ela ia investir pra fazer alguma coisa. Depois disso, se não desse certo, ela ia fechar. E aí ela vê o potencial que tem naquele alimento, que tem nela, sabe? E ela fala assim, cara, dá pra ir mais, realmente isso aqui tem futuro. Então esse despertar, assim, das pessoas é muito legal. E eu só consigo alcançar tudo isso, e volto nesse ponto, porque antes de tudo, eu amo o que eu faço. Então, acho que esse é o ponto principal. E pegando até a nossa trajetória aí, de pessoas, né, que até contaram isso pra você, quais são os seus projetos mais memoráveis? Como esse, por exemplo, você pode contar as empresas e tudo assim. De coisas que marcaram? Realmente que marcaram pra você. Né? Tem vários, né? Mas eu acho que esse, por exemplo, foi um dos momentos que isso aconteceu, sabe? Do cliente chorar. Primeiro eu cheguei nesse lugar, foi na Serra. Eu fui muito bem tratado, né? Eu parei de carro, a mulher saiu da casa dela. Não acredito que você tá aqui. Era um sonho, que não sei o quê. E, gente, é uma coisa assim... Eu sou uma pessoa normal, sabe? Eu não sou essa pessoa de se encantar assim, com a fama, que não sei o quê. Não, eu sou normal. Sou como qualquer um. E a menina tava lá, encantada que eu tava chegando no estabelecimento dela. Me tratou muito bem. E numa das vezes... numa das imagens de teste, que são as imagens iniciais, eu fiz a foto do produto dela, ela... por acaso, estava do lado, olhando eu trabalhar, né, ajeitando as coisas e tal. E nessas primeiras imagens, que eram só teste, não tava bonito ainda, era só teste, eu olhei pra trás e ela já tava chorando. Nossa, justamente, gente, imagina a sensação, né? Justamente porque ela, nesse momento, enxergou o potencial que tinha no produto dela e na marca dela. E isso foi, acho que, uma das cenas mais memoráveis pra mim. E é o que me marca muito, que foi nesse dia que eu descobri qual é o meu papel no mundo. E aí eu descobri que eu não sou um fotógrafo, e que eu também não sou estilista gastronômico. E tudo isso que eu falo é só pra pessoa entender o que eu faço. Mas que, na verdade mesmo, o meu propósito no mundo é ser... antigamente tinha uma profissão chamada acendedor de lampiões. E essa pessoa, ela passava nas ruas, quando estava escurecendo, acendendo as tochas da rua. Assim como também... São profissões que não existem mais hoje, né? Sim. Porque não existe motivo. Assim também como existiam os despertadores, que eram pessoas que passavam no horário que você pedia, jogando pedra na sua janela pra você acordar e não perder seu compromisso. Nossa, eu preciso, viu? Precisando ir pra academia desse aí. Não tinha relógio de bolso, entendeu? Então, tinham profissões assim. E o acendedor de lampiões era um trabalho muito complicado. Porque aí você tinha que sair todo dia, pegar a sua escadinha, subir poste por poste, acender, descer, entendeu? E fazer isso constantemente. Eu descobri que eu era um acendedor de lampiões, entendeu? Nesse dia. E aí, às vezes a chama das pessoas tá meio apagada, sabe? Que tá enfraquecendo ali. E eu tenho uma tocha na minha mão. E eu consigo reacender o fogo, a chama, sabe? Que queima no coração. Sim. Porque o brilho que vem nos olhos, ele tem que vir de algum lugar. Sim. Pra mim, é uma frase que eu guardo pra mim. O brilho nos olhos vem de uma chama que queima no coração. Se a sua chama tá apagando, você não vai ter brilho nos olhos mais. Isso é verdade. E eu tenho esse poder, sabe? Tá na minha mão poder fazer essa chama reacender. E é cansativo, porque eu tenho que pegar a minha escadinha e ir poste por poste, reacendendo. Mas é a minha missão. E aí, nesse dia, eu entendi isso. E pra mim, foi o dia mais memorável da minha carreira. Eu acho
o máximo, vou guardar com muito carinho pra sempre. Né? E quando a pessoa te trata bem, torna tudo melhor, mais leve. E acaba ficando aquela sensação gostosa de estar fazendo realmente o que você gosta. Exatamente. Agora, uma perguntinha pra gente finalizar aqui. Quais equipamentos que você não dispensa de jeito nenhum? Assim, eu sei que são vários, né? Mas quais que você fala assim, eu não consigo fazer sem esse equipamento aqui? Não, são tantos que eu chego... Ele, ai meu Deus. Calma. Não consigo fazer sem mim, galera. Acho que sem minhas mãos. Assim, minhas fontes na minha cabeça. Acho que sem minhas mãos. Assim, todos os equipamentos ajudam muito em tudo. Claro. E cada um ajuda no seu propósito diferente, entendeu? Mas, se eu gosto muito de trabalhar com flashes, eu detesto trabalhar com luz contínua. Mas eu sei. Então, se eu for para um estabelecimento e não tiver o flash, eu esqueci em casa, ou como já aconteceu, liguei na tomada que era para ser 110, foi 220, queimou o equipamento. Distante, em outra cidade, o que eu vou fazer? Perdi a viagem, o trabalho? Não. Vamos se virar com o que tem. Então, eu gosto de trabalhar com flash. Não tenho flash, eu vou trabalhar com a luz contínua. Eu gosto de trabalhar com minha câmera. Não tenho a câmera, eu vou pegar meu celular e vou fazer alguma coisa, entendeu? Sempre dá pra tirar leite de pedra. É só você saber como que tira, entendeu? Mas dá. Mas equipamentos que eu gosto demais são flash, softbox. Eu não consigo usar um flash com luz dura, né? Aquela luz direta. Aquela luz na sua cara. Não consigo. Então, flash, softbox. Posso colocar aí uma 100mm lente, né? Ou uma 50mm, tanto faz, mas a 100mm eu acho muito legal. E composição de cenário. E aí pode ser qualquer uma. Se não tiver nada, eu vou na rua e vou pegar mato na rua e vou colocar no fundo pra dar um verdinho. Do bolo, né? Eu vou pegar e vou botar um verdinho no fundo, nem que seja com o mato do quintal do vizinho. Mas eu vou ter alguma coisa pra compor um cenário, entendeu? Sem um cenário definido, não tem imagem que fica boa. E acho que pra mim é o principal. Do resto, o que vier, a gente dá jeito. Nossa, que legal, né? Sempre muitas funções. Que bacana. Então, gente, a gente tá chegando no final. Isso aí, Léo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter participado. Foi um diálogo muito gostoso aqui, bem tranquilo. E a gente quer te agradecer, né? Por além de aceitar esse convite, compartilhar essa trajetória de vida, de conhecimento, né? Muito filosófico ele, né, gente? Que é isso, tantas citações aí. A gente quer te agradecer. E, pessoal, muito obrigado pela participação novamente. Esse é o final do episódio, tá bom? Querem saber mais? Curta, compartilha, siga a gente no canal. É isso aí. Agora segue a gente no Instagram também. Segue eu também no Instagram, inclusive. Com certeza. De novo, @TasteClick, tá? E acho que é isso, né? É isso, pessoal. A gente vai ter que encerrar aqui agora, porque tem um bolo esperando. Tem um copo esperando a gente. Tchau, tchau. Até mais, valeu, galera.